Começando agora? Acho que ainda não, ele não tá. Alô? Tá me escutando? Sim, Bruno, boa Todo mundo tá tarde, tudo escutando? bom? Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Tudo Como bom, tem e você? passado? Tudo jóia. bem. Eu acho que Esperando a neve cair aqui em Atlanta. vai nevar em Atlanta? Uau! A previsão era nevar, mas das 10 ao meio-dia, mas até agora a neve não chegou. Aí para a cidade como um todo, né? Já parou desde ontem. O pessoal Desde fechou a escola hoje, Isso aí. enfim. O pessoal tá conseguindo. Tá todo mundo escutando a gente bem, pessoal? Só dá um ok aí para que a gente possa dar continuidade. Ótimo. Bacana. Show de bola. Hoje o que a gente vai conversar, Danila? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como contratar um funcionário, que era parte do último webinar, que infelizmente eu tive um problema de conexão e não consegui fazer a minha parte. Mas a gente falou bastante de payroll, né? O Lucas entrou mais a fundo nas questões. Então, hoje a gente vai falar dessa parte, como contratar, e vai entrar no tema do webinar de hoje, que é também como demitir um funcionário contratado, que faz o fechamento de todo o processo de, vamos dizer assim, de vida do funcionário dentro da empresa. Ótimo. Tá Então, bom? nos lidere aí, vamos lá, vamos bater papo. E Vamos bater papo. Espero, o pessoal tá todo mundo pronto para. Estão escutando bem no chat. O pessoal deu ok aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, só resumo rápido, 30 segundos. Nos últimos webinars, nos últimos 4 webinars, nós falamos sobre como nos preparar, né, para contratar esse funcionário, passando lá pelo entendimento das legislações e as diferenças culturais. Depois, nós falamos de a parte do expatriado também, né? Se a gente não decidir contratar, como que a gente traz alguém, né, do Brasil para cá, e falou sobre tax equalization. Falamos de payroll, né, como é que faz o payroll, quais são aí as documentações necessárias, e também a parte de como fazer a contratação em si, né, da parte de divulgar o processo de entrevista, divulgar a vaga e etc. E hoje nós vamos finalizar com a parte de como é que eu contrato, né, esse funcionário, a documentação obrigatória que a gente tem que pedir para esse funcionário, tem que preparar. E vamos falar um pouco de como integrar esse funcionário dentro da empresa e também sobre o famoso Employee Handbook, que é o manual do funcionário. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do processo de contratação. Qual que é a documentação que a gente precisa? Né? A gente vai precisar do contrato de trabalho, né? Que vai estar dentro dele tudo aquilo que a gente preparou antes de iniciar a contratação. A descrição de cargo, né, o salário que a gente pesquisou no mercado e propôs para aquela vaga, fez a negociação com o funcionário e agora a gente está formalizando dentro do contrato de trabalho. Né, todos os benefícios acordados, né, em termos de férias, as horas que ele vai trabalhar, se vai ter seguro de vida, seguro-saúde, bônus e etc. Isso tudo, então, vai estar dentro desse contrato de trabalho, que vai junto com uma carta proposta, né, convidando esse funcionário. Os termos de confidencialidade também, anexos, né? Quais são as informações confidenciais, que tipo de informação intelectual retida dentro da empresa, né? Os projetos, as vendas, enfim, que aquele funcionário vai ter acesso e precisa e não pode compartilhar, e até colocando, né? Quando ele for demitido, quanto tempo que ele tem que reter aquelas informações, enfim, ou não pode trabalhar para o concorrente, existe também esses fatores. Os formulários obrigatórios, né, a gente tinha falado no webinar
anterior ao da semana passada sobre o I9, né, que é um formulário onde a gente coloca o status, vamos dizer assim, legal do funcionário, em termos se ele tem permissão de trabalho, se ele é cidadão americano, né, se ele é um expatriado, enfim, ele tem, todo mundo, quando é funcionário da empresa, tem que preencher esse formulário que vai aí para a divisão de imigração e citizenship aqui dos Estados Unidos. E o outro formulário, pode falar, Bruno. Não, uma coisa que é importante, né, que você, no processo de seleção, você só sabe se a pessoa está apto para trabalhar ou não na hora que você adquire esses documentos, né? Antes não, ela a pode gente até não mentir para pergunta. você, Pode. mas né, é importante isso para as pessoas estarem na mesma página. Sim, a gente não pede isso, mas a hora que a pessoa, fechei o contrato com você, a hora que a gente for fazer a contratação dele, a gente tem que preencher todos esses formulários, né? Ter todos eles assinados. Né? E o W4, ele é o da Receita Federal, né? Para a gente poder fazer aí toda a parte de income tax, né? Que vai ser descontado na folha de pagamento. E, obviamente, a pessoa tem que provar que é ela mesma. Então, a gente vai precisar de um ID, né? Uma identificação, um RG, enfim, daqui, o número do Social Security Number dela, e se ele estiver trabalhando aqui, não for cidadão americano, a gente tem que pedir também o visto de trabalho dele, né? E a permissão de trabalho nesse país. Então, tudo isso são as informações que vão nos suportar de a gente estar contratando, que vai dar tudo certinho naquela contratação com um funcionário em termos documentais. Tá? Ficou claro, pessoal? Vamos perguntar ao pessoal se tem uma dúvida ou algo assim. Só para a gente estar na mesma página e ver se o pessoal... Então, o que acontece geralmente é uma prática, as pessoas mandam no próprio currículo dizendo a elegibilidade dela. Elegibilidade, exatamente. Autorizado a trabalhar em todo o estado americano. Tá? Geralmente vem no currículo. E se a pessoa falar, eu estou aqui no país há 5 meses, a gente pode perguntar qual que é o teu status hoje. Enfim, não tem problema. A elegibilidade, ela não cria um questionamento para fins de passivo no processo de contratação. Isso, exatamente. A gente tem visto, é muito comum no mercado, a própria, na hora que você coloca, faz o post da vaga, né? Você coloca a vaga disponível, você coloca a aceitação, se você só quer cidadão americano, green card holders ou vistos H1B, H1B visas. Muitas vezes o empregador até coloca qual o visto que ele está disponível a fazer o sponsorship, né? Que seria aí o sponsorship do visto. Isso é importante. Você pode colocar isso na vaga, na entrevista você pode perguntar, e mesmo assim só vai ficar confortável da habilidade da pessoa trabalhar na hora que você adquirir toda a documentação do seu funcionário. Naquele momento ele ainda não é funcionário, tá? Ele é um candidato à sua vaga. Ficou claro, pessoal, com relação a essa pergunta? Essa pergunta é muito válida, viu? Acho que... Legal. Então, vamos em frente. Vamos lá para o próximo. Então, com isso, né, outra questão que a gente pode levantar é, se eu não contratar essa pessoa, né, resolver terceirizar. A gente já falou que terceirização aqui nos Estados Unidos não cria nenhum vínculo empregatício, né, como a gente tem no Brasil.
O que a gente vai ter que pedir para o nosso contratado, a pessoa que a gente vai terceirizar, que vai ter que nos dar um contrato de prestação de serviços, ela vai ter que emitir para a gente tal do formulário 1099, né? Certo, Bruno? Você quer explicar um pouquinho do Né, é o formulário? nosso DIRF, que é o que na verdade você emite no final do ano, que eu acho que hoje nem existe mais DIRF. Pode até me corrigir aí, pessoal. Mas no passado você tinha, anualmente você entregava ao prestador de serviço da sua empresa no Brasil uma declaração de todos os pagamentos que você fez naquele ano. Tá? Ainda há, obrigado, hein, Renata. Então a DIF você demonstra, é o nosso 1099, tá? É o formulário anual que você tem que fazer o pagamento, na verdade, você tem que demonstrar os seus pagamentos para aquele subcontratado. É Então muito é a mesma. interessante que a gente lembre aqui, né? A lei de subcontratação nos Estados Unidos é muito parecida com a lei no Brasil. Então, não adianta você falar que você vai subcontratar, tá? E só que o subcontratado tem as mesmas obrigações dos funcionários americanos, tem os mesmos, né, aspectos de estar ali, mesmos controles. Então, na minha terra a gente fala o seguinte: se papagaio fala igual pato, anda igual pato, nada igual pato, ele é pato, entendeu? Então, não adianta a gente fazer com que um contrato de subcontratados só tenha redução aí do imposto que é atrelado ao PJ, né, o seu empregador, só pelo fato de você entrar no contrato de subcontratado. Tá? Então, é normal, você pode entrar num contrato de 6 meses, um ano. Agora, se aquele subcontratado está fazendo transações ou tem tarefas muito parecidas com os seus funcionários, ele no final do dia ele é um funcionário seu, para fins legais e fins fiscais. Ficou claro, pessoal? Fora que você ter alguém terceirizado que deveria ser um funcionário seu, você vai perder muito no quesito comprometimento, a pessoa está vestindo a camisa Qualidade, da empresa, a qualidade, porque ele pode controle, ser que né? tenha outros clientes, controle, né? Uma série de coisas que estão envolvidas e que não é somente aquele serviço que ele está te prestando, mas dependendo da função, se é uma função às vezes estratégica, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, vai ser mais barato para mim ser subcontratado que ter um funcionário abrindo meu negócio nos Estados Unidos. Mas a gente tem que pensar no longo prazo, no sentido de que essa pessoa está abrindo um mercado para você, ela está fazendo uma venda para você, ela está lidando com contratos, né, com prestadores de serviços, com potenciais clientes, que são coisas que você tem que reter dentro da empresa, né? São pontos chaves. Então, isso também a gente tem que pesar na hora da decisão, não só a parte do custo, né, e das implicações legais. Tá bom? Então vamos, sem nenhuma Show de dúvida, bola. vamos aí falar um pouquinho do que é esse Employee Handbook. Né? A gente está entrando lá junto, né? O funcionário está ali assinando todos os documentos e a gente sempre recomenda a empresa ter esse manual de políticas, tá? Que vai dizer que vai estar baseada nas legislações, né, locais, gela estadual. A gente até recomenda fazer um handbook mais baseada na legislação estadual, federal, desculpa, e ter algumas nuances da legislação estadual estabelecidas e desdobradas como políticas, né? Uhum. Lembrando que a gente falou que sempre vale aquela legislação mais restritiva, né? Ela que vai valer, e geralmente é a do Estado que é mais restritiva.
e é uma ferramenta que vai transparecer e alinhar as políticas internas adotadas, né? A gente recomenda, a gente vai falar um pouquinho do processo de onboard na sequência, e é isso, né? O funcionário chega lá no primeiro dia, a gente checa toda a documentação, assina todos os documentos necessários, apresenta para ele o handbook, né, com todas as políticas, como é que funciona, né, o que a empresa ali está colocando, né, e isso vai servir de registro. Né? O funcionário assina que ele está ciente daquele handbook e das políticas estabelecidas dentro da empresa. Isso, gente, é muito importante, porque no futuro, se a gente tiver um claim, né, alguma reclamação, a gente tem o handbook como base de que a gente alinhou aquele funcionário e do que a empresa tem em termos de procedimentos para aquelas ações que foram tomadas, enfim, devido à demissão do funcionário. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas todo o Eu acho que é processo a gente tem bem importante, dadoso. Danila, estressar esse ponto, porque muitas empresas acham que isso não é importante, tá? E além de a gente vem observando que que esse handbook no final do dia ele também precisa de ser entregue para um processo migratório. Sim. Isso já foi em vários casos, os nossos clientes que tiveram handbook, eles conseguem entregar para a imigração um certo nível de conforto que existe processos dentro da empresa. As empresas com quem a gente tem handbook, provavelmente a grande maioria foram aceitas no processo de L1, ou EB2, ou E2, assim sendo. Tá? Sim, porque nesse handbook, pessoal, só para entrar um pouquinho no detalhamento, nesse handbook o que a gente vai estar falando? Sobre as políticas sobre discriminação, né? A empresa vai dizer, olha, a gente é a favor da diversidade, a gente não tem discriminação, pontuando todos aqueles itens que a gente viu no primeiro dia de conversa sobre discriminação do potencial candidato e também dentro da empresa. Né? Toda a política de como vai lidar com saúde, segurança, né? As políticas que vão, como ocorrem as férias, né? Como ela é contabilizada, como ela é paga, enfim, os feriados que são dados pela empresa, toda a parte de maternity leave, né? Se a pessoa, quantas semanas, quantos meses a empresa dá de licença maternidade, enfim, política de assédio sexual, se houver, como é tratado, todas as declarações que protegem o funcionário e a empresa estão dentro desse handbook. Né? Obviamente, o detalhamento, né? Se você coloca lá uma política de discriminação, obviamente você vai ter que desdobrar isso num procedimento de como fazer essa política acontecer dentro da empresa. Né? O handbook está ali para dizer a gente é a favor disso e não é a favor daquilo, e se isso acontecer, quais são as ações que a gente toma em relação a esse assunto. Alguns assuntos a gente consegue já dentro do handbook tratar inteiramente, não precisa de muito procedimento. Outros a gente precisa criar alguns procedimentos dentro da estrutura de gestão da empresa, né, e da estrutura de RH para fazer aquilo acontecer. Agora, é importante também, Danila, a gente conversar aqui da importância e tirar um pouco de estigma de que toma-se muito tempo para fazer handbook, que não sei o quê. Porque as pessoas acham que... A gente faz para vocês rapidinho. Não é só uma coisa simples, é muito mais uma questão de checklist. Sim. Quando vem de uma né, a gente fala dos executivos, do que um exercício burocrático. Mas é importante. Ainda mais quando se fala do aspecto do uso de intangível, do aspecto
de privacidade da empresa, assim sendo, documentação que a sim. empresa faz. E o handbook, para quem não sabe, ele é uma extensão do seu contrato de trabalho que tem entre você, né, o empregador e o empregado. Sim, Então, naquele momento que essa você semana. recebe aquele item, é como se fosse na verdade é um manual, né? Ó, como que você deve Proceder e se comportar dentro da proceder. empresa, né? Exatamente. O Bem uso de colocado. equipamento, né? Sim, A gente sim. também tem Uso o de uso internet, uso de redes sociais. Isso tudo vai dentro do handbook. Essa semana mesmo eu terminei um handbook para uma empresa eles fazem aeronaves, e uma das coisas que não pode acontecer é os funcionários entrarem dentro da operação com celular, porque eles não podem tirar fotos, né, dos croquis, não pode tirar fotos da aeronave sendo montada, enfim. E por fatores de segurança também. Social media Sim, também não é permitido, eles não podem compartilhar nas redes sociais deles fotos dentro da empresa. Enfim, cada empresa tem a sua particularidade, a sua especificidade, né? E a gente adequa esse handbook a essa necessidade da empresa. Mas sim, é dentro dessa ferramenta que a gente alinha esse funcionário do que pode e que não pode, em termos de uniforme, política de uniforme, política de refeitório, horário de almoço, enfim, está tudo dentro desse handbook que é, você bem dito, Bruno, é uma extensão do contrato. ótimo. Sol, Alguma mais alguma pergunta? dúvida com relação a handbook? Importantíssimo. Eu acho que o pessoal Não? dormiu lá. Eu acho que Ninguém sim. tem dúvidas? Pode responder pra gente. Ótimo. Legal, Ótimo. Leonardo, Marcos, então tá bom, legal. Ótimo. Então vamos falar um Bora lá. pouquinho do processo de onboarding, né? Que é o processo, a gente chama no Brasil de integração, né? O processo de onboarding, muitas vezes, a gente não pensa e fala, poxa, eu vou contratar um funcionário só, para que eu vou pensar nisso? Enfim, se você pensa em crescer, é bom ter um processo de onboarding pré-estabelecido, né? E fazer já com esse primeiro funcionário, que é o primeiro dia desse funcionário, é uma extensão de alguns dias desse funcionário para fazê-lo se sentir confortável dentro da empresa no papel que ele vai estabelecer. Tá? Então, tem o objetivo de alinhar esse funcionário, né, e situá-lo dentro da organização, e é a assimilação desse novo membro a essa equipe de trabalho. Tá? Então, o que a gente sempre recomenda, né, para integrar esse funcionário dentro da empresa, para ele poder performar mais rapidamente dentro do papel que ele vai estabelecer? É ele entender a política, né, da empresa, ele entender, desculpa, a cultura, né, quais são os valores, a missão, a visão, o papel dessa empresa, os seus objetivos, qual é a estratégia, que produto e mercado ela está atingindo, né? Qual que é dentro aí os requisitos, os resultados que a gente espera desse funcionário, dessa função, onde ele estrategicamente vai estar sendo colocado, né? Os processos, os procedimentos da empresa, né? Uma parte está no handbook, outra parte está dentro do sistema de gestão, toda a parte de segurança e de qualidade, tá? que se requer, e toda a estrutura de recursos humanos, né? Como ele tem que procurar, como que acontece, quem ele entra em contato se ele precisar, quem cuida da parte de benefício deles, enfim. Então, é um processo. Posso fazer uma Pode, pergunta, ô Danila? pode. Seria Uhum. interessante porque eu queria adicionar aqui, tem alguém na plateia que já contratou ou já contratou americano, já teve esse processo de, vamos ver se, porque né, vamos ver se tem alguém.
porque eu Ah, tenho a minha própria experiência, entendeu? O processo de onboarding no Brasil é diferente do que nos Estados Unidos, tá? Eu acho que eu acho que até culturalmente é diferente porque ah, o brasileiro, tá, pessoal? Eu já contratei dos dois lados. O brasileiro é um pouquinho mais, a gente chama de street smart, tá? O que é isso? Você chega pro brasileiro e diz assim, vem cá, vamos conhecer a empresa, conhece aqui que você vai sentar, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, aqui é seu computador, papapá. Ele, ele começa com poucas. Ele tem mais iniciativa para startar um trabalho sem muito babysitting. O americano, por ser culturalmente, ele precisa de boundaries, né? E você tem que explicar ponto a ponto. Enquanto ele não ficar confortável, ele daqueles pontos, ele vai ficar, ele não roda com uma eficiência como o brasileiro roda, né? Se voltar daqui a 3 dias, o brasileiro já conheceu quem está todo mundo do lado, o que cada um do lado já se faz, porque o relacionamento dele interpessoal é mais aprofundado e eventualmente ele se vira para chegar nos objetivos finais que ele precisa chegar. O americano não. O americano você pode ter uma dificuldade aí de chegar à sua eficiência e pode criar um pouco de frustração para quem está fazendo o onboarding, tá? Para mim, porque você esperava que ele estivesse num processo mais mais avançado. avançado. Concorda comigo, ô Danilo, você que faz onboarding todo dia? Enfim, gente, não é. Isso é uma diferença cultural. Vamos dizer assim, o americano, ele não invade o limite se ele não sabe que ele pode dar o passo à frente, né? Exatamente. A gente já é mais. A gente já vai, enfim, né? Não tem muita. Mas o americano não, ele é mais formal. Então, o processo de onboarding acaba dando para eles esses boundaries, né? Olha, Exatamente. quero aqui que vamos conhecer, vou te apresentar a equipe, né? Vou te apresentar aqui o plano. O que acaba que a hora que ele se ajeita, ele está realmente onboarding, ele vai performar, mas é uma estratégia diferente. E o que acontece muitas vezes, né? E às vezes tem clientes aí que a gente tem discussões, vem reclamar, às vezes, poxa, você contratou aquela pessoa aqui no Brasil a gente vai visitar clientes e aí a gente passa 3 dias e a gente para, dorme aqui, come não sei aonde e nananana. Não, gente, aqui não tem que combinar direitinho, né? Você falar para a pessoa amanhã, olha, a gente vai visitar um cliente ali, se puder, são 2 horas de viagem e voltar, ele vai preferir voltar para ficar com a família do que dormir num hotel, enfim, né? Essas coisas de última hora, você vai ouvir assim muito não também, né? Você pode hoje, numa reunião, vai vir, olha, eu tenho jogo de beisebol do meu filho hoje, certo, Bruno? Você tem que deixar claro e criar um pouco de expectativas com ele com um certo período de tempo, né? Exatamente, com um certo período de tempo, porque Quem está que, né, vamos perguntar para a plateia se eles eco essas nossas observações. Eu acho que nós tivemos 2 pessoas. eram sim aí que contrataram americanos. Né? Vocês concordam, pessoal? Porque é nosso mindset é diferente, né? Então, às vezes a gente cria uma expectativa que não é porque a pessoa não performa bem, é uma questão de comunicação, É. né? O É uma questão de Marcos comunicação. concorda, Renata também Legal. concorda. Que bom. Então, a gente Isso é recomenda importante. para não ter
nenhum, vamos dizer assim, delay, né, na expectativa, na contratação daquela pessoa para aquele objetivo que cada empresa quer, vale a pena investir sim numa estrutura de onboarding, né, numa estrutura mais organizada, vale a pena investir no Employee Handbook, E perguntar também, né, no processo de onboarding, é muito importante também perguntar se tá compreendido aqueles steps, né? Ó, você entendeu? É isso mesmo, seu conhecimento? As pessoas, o americano não para o brasileiro pode passar de que é tá até questionando a inteligência dele, né? O americano não, ele tá ok de ter essa conversa de reforço da compreensão dele, tá? Isso é um outro aspecto de cultural que existe. Você tem uma dúvida? Ficou claro? Tem muitas vezes eu até pergunto, o que você entendeu? Me explique, né? Me explique o que você entendeu, se tá ok, papapá e tal. Tá? Só para deixar isso claro para vocês. Se vocês aprenderem isso, provavelmente vocês ganham pelo menos uma semana da mão de obra estar eficaz e eficiente, tá? E aqui, né, eu coloquei os principais pontos a serem abordados, mas você pode preparar esse onboard sendo um dia, né? O funcionário chega e você fala de tudo, depende do tamanho da empresa, depende de quantos funcionários a gente contrata, ou você pode até, a gente recomenda em ter alguns dias e até fazer, depois de uma semana, 15 dias, um mês, um follow-up dentro do processo de onboarding para ver como que é que as coisas estão andando, né? Relação com o superior, relação com os colegas, enfim. Faz parte, isso vai lá também num outro assunto que a gente pode falar mais para frente, que são outras estratégias aí de retenção, de promoção do funcionário dentro da empresa. Tá bom? Vamos lá falar sobre demissão, dona Daniela. Vamos lá. Bom, a gente sempre espera que tudo corra bem, que o relacionamento, exatamente, que o relacionamento, que o processo de contratação tenha sido bem feito, né? Que dentro da empresa o funcionário performe bem, mas a gente sabe que pode haver uma demissão, sendo ela voluntária ou involuntária, né? A demissão voluntária é aquela onde a empresa demite esse funcionário. Tá? E aí, como fazer bem essa demissão? Né? Eu fui montando esse material e eu fui pensando o quão diferente é e o quão a gente tem que aqui nesse país ser proativo e preventivo. Né? Ao contrário, no Brasil nós somos muito reativos. Né? Aqui, vocês observaram ao longo de toda a nossa explanação e dos nossos webinars que a gente sempre está falando de modo preventivo e proativo. Né? Porque é um país baseado muito forte em legislação, né? A lei funciona, e as pessoas usam dos seus direitos. Né? Então, a gente tem que se prevenir mesmo, ser proativo nesse sentido. Então, por isso que eu coloquei como fazer bem uma demissão. Né? A gente tem que começar lá na preparação do nosso processo de contratação. Né? Estando tudo direitinho, tudo alinhado. Né? Por isso que a gente fala dos registros de contratação, nos registros de entrevistas. Né? Ter tudo isso certinho, porque o funcionário não tem como alegar que a gente não preparou e que as coisas não estavam bem claras. Né? O Employment at Will, que é o contrato, né, que a gente vai estabelecer, o Employee Handbook que ele assinou e ele estava ciente de todas as políticas internas da empresa, as expectativas em relação a ele, né, para não ter nada lá atrás que possa vir a criar uma reclamação no futuro. E o processo de demissão, ele continua durante a vida do funcionário dentro da empresa.
né? Então, se esse funcionário ele foi bem ou mal avaliado, né, na performance dele, como vem acontecendo, ele tem recebido feedback, a gente registra isso, né, a gente tem políticas disciplinares, né, dando feedback se ele não cumpriu com alguma das políticas, que esqueci a palavra em português, que warnings a gente dá para ele, né, que chamada de atenção, vamos dizer assim, né, que a gente vai dar para esse funcionário, e quais as regras e registros claros da performance dele. Tá? Porque ele pode questionar, está me demitindo por quê? Eu sempre fiz tudo direitinho. Tá? Então a gente tem que ter isso preparado. Tá? Para aí sim demitir esse funcionário. Tá? E nesse processo de demissão, a gente tem que ter lá a cartinha de demissão dele, com o salário que ele vai receber até aquele momento, os benefícios, se ele tem bônus atrelado, se tem algumas obrigações legais, né, de descontos, impostos, etc. Se ele autoriza, esse é um ponto importante aqui, o background check. O que acontece? Muitos background checks a gente pede referência para os empregadores anteriores, tá? E aí é bom a gente ter lá no profile do funcionário uma autorização dele dizendo que a gente pode dar essa informação dele para outras empresas, né? E a relação de materiais, né, que ele deve devolver, deixar na empresa, tá? Obviamente também reforçar com ele as políticas, né? Se a gente tem lá alguma política de que ele não pode, enfim, né? Todos os termos de confidencialidade, as informações da empresa, etc., né? Que ele tem que deixar na empresa, não pode compartilhar, a gente também reforça nesse momento da demissão. E a gente já separa lá a pastinha do funcionário, né? Com as informações pessoais dele, com os formulários e a cartinha de demissão assinada, pessoal. Ele tem que estar ciente da conversa que ele teve. Isso é a rescisão, exatamente. Da conversa que ele teve. Advertência, obrigada, Renata. A conversa que a gente teve na hora de fazer a demissão dele, tá? Coloquei aí de novo, né? O top secret. A gente tem que tomar bastante cuidado com as informações do funcionário. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Acho que é importante vocês colocarem isso. Esse ponto é importante porque isso é uma referência para os outros funcionários e eventualmente existem vários lugares como a Glassdoor, que a gente chama, que o próprio funcionário antigo ou algo assim pode dar o seu feedback da empresa. Uhum. A gente já teve caso de clientes que tiveram, né, reviews incorretos, entendeu? Ou assim que foram negativos, né? Um website que é muito famoso é o glassdoor.com, tá, pessoal? Uhum. E lá você vai ter implicação de que o feedback dessa pessoa pode ser positivo ou negativo de acordo com e o candidato, então seu funcionário vai te dar esse feedback e você vai ter dificuldades no futuro de contratar pessoas que fossem, né, Sim, que fossem de interesse para você, tá bom? exatamente. Aqui o Marcos colocou, né, que o americano gosta, considera o feedback positivo. Uma coisa boa da cultura americana é que eles não são melindrosos como nós somos, né? Você falar de algum ponto, vamos dizer, de melhoria, não gosto de usar a palavra negativo, mas algum ponto de melhoria, é assim que eles entendem, né? Não leva para o lado pessoal, né? Você não gosta de mim, mas é um ponto ali que precisa ser melhorado para atender as expectativas de performance,
E sim, gente, fiquem conformados se a gente demitir por algum motivo, tipo, qual é o motivo da minha demissão, né? Eu não tive nenhum feedback até agora e você me demite, tá? É até por isso que eu coloquei essa red flag aqui, né? Alguém vai demitir um funcionário e aí é levantada a bandeira vermelha quando o empregado possui um registro de desempenho satisfatório, né? Opa, o que aconteceu? Né? Ou baseado em razões subjetivas, né? Que não são fundamentadas nem por documentação escrita, né? Não tem, né? A pessoa Uhum. trabalha bem, chega no horário, cumpre com seu dever, entrega seus resultados, enfim. E a razão se é baseada, tipo, ela me disse, ele me disse, e não tem uma indicação clara do que ocorreu. Levanta-se uma bandeira vermelha porque o funcionário pode entrar com claim contra a empresa por discriminação, por exemplo, né? Uhum. Porque Sim, vários motivos, né? aí os motivos são vários. Então, por isso que a gente recomenda aqui atrás ter uma avaliação de performance, ter feedback, né? Ter todo esse processo ao longo da vida do funcionário dentro da empresa, tá? Quando a gente for notificar o funcionário, outra recomendação que a gente dá é que esteja mais alguém que seja um representante do RH junto, né? Se você não tem, se você outsource o RH, que seja mais alguém da equipe, de um nível, né, que seja, enfim, que você possa colocar dentro da sala, para ouvir também como registro de como foi aí a demissão desse funcionário, tá? E o que a gente sempre tem que abordar é que aquela decisão ela foi tomada, né? Na carta de demissão a gente coloca que não tem volta, né? Pode ou não colocar os motivos escritos da demissão, porque você pode colocar, poxa, gente, eu estou te demitindo porque a empresa está passando por uma crise e está tendo um layoff, né? Não é performance, não é nada disso, a gente vai ter que demitir uma parte da empresa, né? E a tua área não vai existir mais dentro da estratégia da empresa, enfim. A data, né, dessa separação, até quando esse funcionário trabalha, uma revisão do pacote, né, de benefícios e do pacote de demissão, uma revisão das políticas e dos procedimentos, né, de referência, você vai dizer, ó, você está ciente disso, do termo de confidencialidade, uma revisão das restrições aplicáveis, né, pós-rescisão, né, como contratos de não concorrência, não divulgação. O que acontecerá imediatamente após essa reunião, por exemplo, olha, você está sendo demitido, estão aqui as condições, está de acordo, assine a carta de demissão e pode limpar seu espaço de trabalho, né? Devolver todas as propriedades da empresa. Em paralelo, a empresa já pode ir cancelando as senhas, tirando os acessos, né? Ao sistema que aquele funcionário tem, né? E outras atividades como um questionário de entrevista. Tá? Você pode colocar ali exatamente o que o Bruno falou do Glassdoor, né? A opinião daquele funcionário sobre a empresa. E com quem ele deve entrar em contato sobre problemas pós-decisão, tipo o convênio médico, o pagamento dele, enfim, alguma coisa que ele possa vir a ter dúvidas com quem que ele deve falar, né? Ótimo. Acho que é bom entender que para você, se você tiver um relacionamento com o seu funcionário, ele chamado at will, né? Uhum. Que não há um contrato determinado, você pode Sim. desligar ele sem a qualquer momento, Sim. por qualquer motivo, né? Sim, sim, sim. Nesse contrato de trabalho que a gente no Death Will, exatamente, a gente coloca esse termo, que a É, empresa, a qualquer momento, sem aviso prévio, sem qualquer motivo, pode demitir, fazer a demissão desse funcionário. tá. Bem colocado. Se você É tiver, um se detalhe você tiver, importante que vai no contrato. se você tiver e isso é muito comum,
é, você pode colocar ele como no próprio contrato. Então, a gente chama de at will employment. Tá? Uhum. Então, é muito comum disso acontecer. Se você tem um contrato determinado e uma remuneração determinada, você pode também cancelar o contrato e eventualmente, ressarcir aquele contrato dentro, dentro das Alguma multa. cláusulas de rescisão, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Isso é bom deixar bem claro. Tá? Aqui a gente tem, ele está perguntando assim, você perguntou sobre o testemunho, né? Você já mencionou que o testemunho é muito importante, né? E se o colaborador não assina, como que faz na hora de a gente terminar esse relacionamento? Well, Houston, we have a problem. Geralmente o funcionário ele assina, mas se ele não quiser assinar, a gente vai ter que acionar o advogado da empresa, enfim, e conversar com ele, né? Se a decisão está tomada, está tomada, tá? E E aí, aí se precisar um terceiro, né? Seria até a sim, mesma testemunha mostrando sim, que aquilo foi ele, comunicado com sim, aquele. exatamente, exatamente. É importante também, né, existe, no momento que o funcionário, né, entre num processo de pedir o seguro de desemprego nos Estados Unidos, ele entra em contato, com o seguro-desemprego entra em contato com Sim, né, a gestão da empresa, pedindo todas sim, as documentações para suporte de quando e sim, quando o funcionário trabalhou, sim, para que sim, eles possam começar a pagar o funcionário o seguro desemprego. Tá? uhum, Então, isso é importante. sim. Importantíssimo. E você ter essas documentações seguras, né? Uhum. Para que você possa suportar uma auditoria, um works comp, assim sendo. Tá bom, pessoal? Sim, sim. E aí, obviamente, a gente não quer chegar numa situação dessa, da pessoa não assinar, né? Mas a gente tem a testemunha de que ele foi comunicado, as condições foram comunicadas e a E decisão foi tomada. tomado, né? Tá? Ótimo. Mas é duro, Muito né? obrigado. Não é Mas não é um acontece. tópico, Não né? é um, não é uma. Bom, pelo menos na minha vida aqui eu não passei por isso ainda, né? As pessoas são bem compreensíveis e a gente conversa antes, enfim. Ah, Não tive algum bom. caso da pessoa falar, não vou assinar. Parece que uma das nossas ouvintes teve um caso, a pessoa É, que está aí andando, tá né? mandando. Bom, Então, vamos lá. esses 3 ou 4 slides têm bastante conteúdo interessante, né, Danila? Sim, Que os ouvintes podem escutar, eles podem ver, eles vão estar recebendo o e-mail, né? sim, sim, E, exatamente. e tirando essas dúvidas, como se tivesse uma cartilha, né? Para Sim, seguir e ver quais são os aspectos. É muito sim. importante, dependendo do seu business, você ter um mínimo possível para que você possa ter alguns, alguns business, né? Uhum, Prestação de serviço, existe recursos humanos é importantíssimo, né? Retail, você precisa também, alguns alguns outros distribuição, alguns segmentos você tem uma mão de obra muito intensa. Então, recursos humanos é importante, pessoal. A gente não pode dar. No final do dia, muitos poucos serviços ou produtos ou intangíveis você vai conseguir vender sem a mão de obra. São muito uhum, poucos ainda, né? Eventualmente isso vai aumentar no futuro próximo. uhum, Então, esse exercício que vocês estão implementando em recursos humanos, colocando, colocando controles e todos os aspectos,
é importantíssimo para que vocês possam ter aí um relacionamento saudável com seus funcionários, tá? Para quem Glassdoor, eu vou colocar aqui o website do Glassdoor, para que vocês possam amanhã ou depois com mais calma fazer uma pesquisa. Não, e esse do Glassdoor é legal porque se o candidato está procurando emprego, ele vai lá e clica Drummond. Deixa eu ver o que os funcionários, ex-funcionários falaram a Drummond. Se eu quero me candidatar para essa empresa, né? Do mesmo jeito que a gente faz, né? O empregador faz o background check, o próprio funcionário faz o background check do empregador. Tá bom? Faz também. Ótimo. Vamos deixar perguntas e respostas, né? Vamos Além sempre disso, foi vontade. Só alguns detalhes que eu acabei colocando de claims e outras coisas para vocês terem de informação. Mas acho que agora é legal a gente bater papo. E até eu tenho uma pergunta, né, para o pessoal que está aqui, né? Quantos de vocês já fizeram contratações aqui nos Estados Unidos, né? E o quanto essa série foi válida para vocês darem com segurança os próximos passos, né? E se essas contratações foram bem sucedidas, enfim, como é que elas estão ocorrendo hoje? Bem errado, ó. Bom, Renata, a gente pode conversar. Precisar de ajuda. Sim. O que mais? Gente, porque às vezes, uma das coisas que às vezes nós, como empresários, vamos internacionalizar e vamos para uma outra cultura, a gente ainda, por mais que a gente conheça aquele mercado que a gente está entrando, nem sempre a gente vem com a nossa cabeça mudada, né, para entender a cultura local. E aí a gente acaba errando porque a gente vem dentro dos nossos paradigmas, né, dos nossos hábitos antigos, né? Do Brasil, né? A gente vive uma realidade que é outra realidade. Diferente. E muitas vezes a gente não muda a estação, né? A gente vem com a mesma cabeça e já vi isso ao longo da minha carreira aqui várias vezes. Não dando certo porque muitas vezes o empresário brasileiro acha que aqui é o Brasil. Muitas vezes eu falo, mas você está fazendo negócio aonde? Nos Estados Unidos. Então é diferente, gente. Vamos conversar. Vamos até trabalhar na comunicação entre vocês e o funcionário para que as coisas corram bem. Senão não dá certo. É isso aí. Legal. Pessoal. Perguntas, dúvidas? Dúvidas. Outros temas que a gente poderia abordar, que a gente não abordou, a gente pode voltar também. Foi um sucesso, né? Nós fizemos 5 webinars. Tivemos mais do que acho que foram 200 pessoas, né, que nós servimos nos últimos 5 webinars. Sim. E de grande valia. Agradeço aí ao tempo da Danila, ao tempo de todos vocês que participaram. Mas ficamos aí à disposição e eventualmente a gente vai ter um outro webinar de benefícios e assim sendo no futuro próximo, para tirar aí qualquer tipo de dúvida de vocês, né? E foi um prazer estar aí com vocês nesses 5 webinars, tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigada, pessoal. E vocês vão ficar com nossos contatos. Qualquer coisa, é só mandar essas dúvidas e a gente conversa. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Danila. Obrigada, Bruno. Até mais. Até mais, tchau, tchau.